coisas que são esquecidas. E aí ela entra no processo terapêutico e isso é retomado para que ela se cure de algo que ela apresenta hoje, mas que está guardadinho lá. A pessoa que vivencia um processo de luto, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa que ela era antes de perder essa pessoa com a qual ela se relacionava. Conversando com ela, eu entendi que ela vivia vários lutos que antecederam. O luto pelo filho foi o mais recente e é o que as outras pessoas enxergam, mas ela tinha vários lutos não validados. Muito bem, gente. No episódio de hoje, nós estamos tratando de um assunto de suma importância. Às vezes as pessoas fogem um pouco desse assunto, mas ele é importante ser tratado. É o luto. E o Ideu Pereira está do meu lado para mais esse episódio, né? Tudo bem, Ideu? Tudo bem, Marquinhos. Mais uma quinta-feira. Um assunto muito importante. Eu chamo a atenção de vocês que acompanhem esse programa até no final, porque afinal de contas, nós vamos tratar de um assunto muito delicado com uma pessoa que é especialista nisso. Doutora Cláudia, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós por ter vindo aqui. O Ideu Pereira é a pessoa que está do meu lado sempre aqui. Inclusive, lembrando, vamos aproveitar e lembrar do Especial Turismo, que vai pela TV Poços, né, aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras, 20 horas, né, a apresentação do nosso companheiro aqui, o Ideu Pereira, com os lugares, as aventuras, as cidades, os estados e até os países que ele tem visitado e contado grandes histórias para nós, né? Tá. Não é isso, Ideu? É, exatamente. O objetivo é levar vocês para viajarem conosco. A gente com a mochila nas costas, né? Propondo que vocês sejam nossos parceiros e companheiros de viagem. Qual foi a tua última viagem que você fez semana passada? Bom, a última viagem que eu fiz foi para Castelo, no estado do Espírito Santo. É uma cidade que fica a 40 km de Cachoeiro de Itapemirim, terra do Alberto Carlos, e fica a 127 km de Vitória, capital do estado. É uma cidade lindíssima que vocês vão acompanhar conosco em breve na telinha da TV Poços. Muito bem. E a Cláudia está aqui para a gente bater um papo. O nosso papo é luto. Só para vocês saberem conhecer um pouquinho da doutora Cláudia, ela é fundadora da GAAPO. A GAAPO é o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, né? Psicóloga formada pela PUC Campus Poços de Caldas, psicóloga clínica com aperfeiçoamento em psicologia aplicada e finitude humana, né? E também o luto. Membro do Comitê de Luto da SBPO, a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né? Ela é coordenadora da Psicologia Assistencial da Irmandade Santa Casa de Poços de Caldas também, né? Pós-graduada em Cuidados Paliativos e Terapia da Dor pela PUC Minas, correto? Né? E pós-graduanda em Psicologia Hospitalar no Hospital Albert Einstein, né? Essa é a doutora Cláudia que fala com a gente aqui sobre o luto, que vem de várias formas, né? Às vezes a gente pensa que o luto é só pela perda de um ente querido, mas o luto ele tem, né, várias vertentes, vamos dizer assim, né? É isso? Sim, é isso. O luto, ele pode se dar, né? O processo do luto, ele pode se dar diante de um rompimento, né? De uma relação. Então, você tem uma relação de trabalho, que você está ali, você se dedica àquela relação, e aí, de repente, você perde o seu emprego por algum motivo, ou você precisa sair do seu emprego, você vai passar por esse processo do luto referente ao seu trabalho, né? Então, uma separação de um casamento, por exemplo, né? E uma perda de um animalzinho de estimação, né? Hoje a gente tem especialidade, né, sobre perda de pet, né? Então é uma outra pós-graduação hoje que existe, né? Porque muitas das vezes o animalzinho faz parte da família hoje, né? E então é um luto a ser considerado e muitas vezes não validado pelas pessoas, né? Porque as pessoas acham que luto é somente aquele processo
de perda da morte, né, de um ente querido. E não é. A gente tem outros tipos de luto que muitas das vezes não são validados pelas outras pessoas. É porque Cláudia, você falou uma coisa interessante, que o luto não é só ligado à perda de uma vida de uma pessoa próxima. A perda de uma amizade também é considerado Sim, luto, sim. né? E recentemente, você estava falando também em perda de um pet, de um animal, que a gente hoje não se denomina dono, e sim tutor, né? Sim. Você viu que recentemente que aconteceu um caso interessantíssimo, né? De um tutor que despachou seu animalzinho, que era um cachorrinho, Sim, o que Golden. ia de São Paulo para Mato Grosso, e o cachorrinho foi parar em Fortaleza. Sim. Quando eles devolveram o animal para São Paulo para reembarcá-lo, ele faleceu. Então, quer dizer, gerou uma sensação de luto coletivo, é isso? Sim, porque isso é uma das coisas que o luto promove, né? Então, quando a gente vê uma mãe que perde um filho, né, todo mundo fica muito abalado. E aí, quando a gente fala de um animalzinho, né, eu sou veterinária também, né? Então, eu tenho uma formação inicial aí de veterinária e eu sei o quanto os pets são importantes na nossa vida. E, obviamente, todas as pessoas que têm uma relação com o seu pet, né, se colocam no lugar desse tutor, né? E esse cãozinho muito provavelmente faleceu por hipertermia, né? Então, não se sabe a temperatura que estava dentro do avião e pelo tanto que ele estava todo molhado, né? Então, acredita-se que foi por uma hipertermia. Pela projeção de sofrimento que ele deve ter tido, né? Sim, estresse, né? Então é uma situação de muito estresse, de falta de água, né? E isso tudo pode levar ao óbito do animalzinho. E com certeza, né? Então, assim, eu vi a história dele, então esse animal fazia parte da vida dele, ele estava de mudança, né, para um trabalho em outra cidade. E, ao contrário de que algumas pessoas fazem, né? Às vezes vão mudar para um apartamento, vou doar o meu cachorro, né? Aquela pessoa que considera ele como um membro da família, ela simplesmente não cogita a possibilidade de mudar para algum lugar onde o animal não possa ir junto. E Nem de casa, né? sim, Um apartamento. sim. E eu acredito que ele foi procurar a melhor alternativa que ele acreditava para que o animal sofresse menos, que era uma viagem de avião, né? Então, supostamente é muito mais rápido do que mais confortável, mais rápido do que uma viagem de carro numa distância longa, né? Só que, infelizmente, nosso país ainda tem que melhorar muito as leis de transporte de animais vivos, né? A gente ainda não tem um critério rígido, né, e eficaz que possa confiar, né? Eu acho que por mais que se coloca dentro de um local, por mais que tente adequar, eu acho que numa viagem dessa, eu acho que tem que estar junto do dono, né? É claro que é difícil, que você vai levar um pitbull, por exemplo, dentro do avião, é difícil, né? Mas eu acho que um animalzinho de colo, sei lá, um pincher. De modo geral, os cães pequenos já viajam na cabine, né? Esse era um Golden, então era um Golden. animal grande e que não teria possibilidade de viajar na cabine. Mas ele é um animal manso, né? Não vamos Sim. discutir isso, mas ele era um animal manso. Eu acho que Sim. existe critério para tudo. Eu acho que existe uma exceção para tudo. Não sei. Existem regras também, né, Marquinhos? Porque dentro da aviação também existem regras específicas para isso. E cada país também tem uma regulamentação diferente. A gente não vai se deter nesse assunto especificamente, mas de forma genérica. Por exemplo, lá em Viena, eu lembro que há muito tempo atrás você via os animais entrar no metrô. Sim, e pagam ticket, inclusive. Sim, paga um ticket, bem lembrado. Em Bruxelas também eu vi isso. Na Alemanha. Na Alemanha, em Frankfurt eu vi isso também. Então o que acontece? Aqui no Brasil eu acho que a gente está chegando nesse ponto que eu acho que os bons exemplos têm que ser seguidos. Mas logicamente que você que não é tutor de um animal e às vezes o passageiro do lado está com um Golden do lado, você pode ficar um pouco intimidado, incomodado. Então há o limite até onde começa o direito do outro, concorda? Sim. Bem, doutora, é o seguinte, voltando lá do luto, vamos dizer, da perda de um ente querido, né? Às vezes a gente fala, o sujeito perde um parente, sei lá, um pai, uma mãe, um filho, seja lá quem for, e aí existe um tempo para essa pessoa, que existe o choro, existe
tudo que envolve o luto, né? Aquela chateação toda, aquele sofrimento. As pessoas às vezes costumam até perder peso, então muitas vezes a gente fica em cima, né? Evitando que a pessoa chore, que a pessoa comenta e tal. E eu quero que você fale sobre isso, porque eu ouvi dizer assim: você tem que deixar a pessoa viver o luto, seja ele qual for, principalmente quando se fala de um ente querido. É por aí? É. E como é que fala disso um pouquinho pra gente, e como é que se deixa uma pessoa viver o luto? Como é que se vive esse luto? Começa que é muito difícil quando a gente se depara com uma pessoa que perdeu alguém querido, né? E a gente sempre fica naquela situação, não sei nem o que te falar, né? Não sei nem o que te dizer, né? Não chora não. Eu acho que o que você pode dizer eu estou aqui para você, eu sinto muito e o que eu posso fazer para te ajudar, né? Oferecer, porque vai ter momentos em que aquela pessoa quer falar da pessoa que faleceu e tem momentos que ela não quer falar disso. Então, eu acho que é respeitar muito o momento do outro, né? O luto, ele precisa ser vivenciado. E ao contrário do que a gente acreditava antigamente, ou que é do senso comum, né? Ele está em processo de luto. Antigamente as mulheres ficavam viúvas, então ela vai ficar lá, sei lá, 1 ano, 8 meses de roupa preta. E aí passou aquele período, é como se aquele luto tivesse acabado. E hoje a gente entende, né? Os estudos falam que não é assim. O luto é algo que não acaba. O processo do luto, ele não acaba. A pessoa que vivencia um processo de luto, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa que ela era antes de perder essa pessoa com a qual ela se relacionava. Isso independente do grau, né? Se seja pai, mãe, esposo, esposa. Essa sensação do luto, né? A gente fala muito do olhar do outro. Então, é assim, o olhar que o meu filho direciona para mim. Então, eu olho para ele, ele olha para mim e eu me sinto amada pelo meu filho, pelo meu esposo, pelas pessoas com as quais eu convivo. Quando aquela pessoa morre, você perdeu aquele olhar. Então, você não mais recebe aquele olhar de amor, de cuidado daquela pessoa. Então, é como se aquilo faz uma falta tão grande na sua vida que não tem nada que vá tampar esse buraco. E assim, o luto, a gente compreende ele que, obviamente, a fase mais próxima daquele evento, ela é muito mais difícil de ser vivenciada, né? Então, a gente fala que, eu costumo falar para os pacientes que é como se fosse um quarto, o luto. Então, quando tá próximo daquele momento que a pessoa faleceu, você vai lá naquele quarto todo dia. Então, todo dia você vai lá e você chora, você chora. Conforme o tempo vai passando, você vai cada vez menos naquele quarto. Então, você retoma ou você abre aquela caixinha, né? Cada vez menos. Claro que o primeiro ano é sempre o mais difícil, porque é onde você vai viver as datas importantes pela primeira vez sem aquela pessoa. Então, seu aniversário, aniversário daquela pessoa, Natal, né? Dia das Mães e todas essas outras datas comemorativas que são importantes e que você vai ter que passar a olhar para elas de um outro modo. Porque se você perdeu seu marido e aí chegou na data do aniversário de casamento e seu marido não está aqui mais, com certeza aquele dia não vai ser mais o mesmo jeito que você comemorava antes, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo para os pacientes, né? Você viveu com a pessoa, sei lá, 50 anos. E aí, esse momento da morte da pessoa é algo que marca muito a nossa vida. Mas ele não pode ser mais forte do que os 50 anos que você viveu com a pessoa. Então, ao invés de você, em todo o aniversário de casamento, só se lembrar daquele dia que ele faleceu, você precisa aprender a pensar, né, a reestruturar, a ressignificar esse momento. Então, eu vou celebrar todos os anos que a gente viveu junto. Não é fácil pensar assim, né? Não é. E cada pessoa pensa de um jeito diferente, né? Sim. Até que ponto que uma pessoa pode superar um luto sem o tratamento medicamentoso? A gente fala do luto quando o luto se torna um luto complicado, né? Aí a gente fala, a pessoa está num processo de luto complicado. O que é um luto complicado? O luto complicado é que a gente hoje fala do luto, né, como um processo dual do luto. Então, a gente tem como se fosse dois balõezinhos, um do sofrimento e um do rearranjo, né? Então, aí esse aqui fica assim,
eu vou lá visitar esse balãozinho aqui, vou ver as fotos daquela pessoa que morreu. E aí eu choro. Aí esse aqui é o balãozinho da restauração, que a gente fala, da ressignificação. Eu costumava levar o meu filho para tomar sorvete. Então, aí você fala assim, mas então eu não vou mais tomar sorvete? Não, você vai tomar sorvete e você vai pensar no seu filho como um momento especial aquele, lembrando daqueles momentos de forma especial. É uma forma de amenizar, né? Sim. E não lembrar dele com tristeza, como você vê naquele outro lado, que é o sofrimento e a restauração, né? Então, esses dois estão sempre juntos. E eles vão estar sempre juntos ao longo da vida daquele indivíduo. Porque uma pessoa que perde o seu pai, enfim, qualquer pessoa que perde um ente querido, ela sempre vai se lembrar daquela pessoa. Pois é, Cláudio, mas e com relação àquilo que objetivamente eu te perguntei, até que ponto Sim. que o luto pode ser trabalhado psicologicamente até o ponto que ele passa a ser medicamentoso? Até o ponto que a pessoa passa a ter prejuízos sociais, né, e de comportamento. Então, por exemplo, eu tô triste, é normal eu ficar triste, então, sei lá, faz um mês que a pessoa faleceu, eu tô triste, mas eu estou retomando a minha vida. Então, eu voltei para o meu trabalho, eu consigo me relacionar socialmente com outras pessoas, e aí, assim, passou um período de 3 meses, e eu estou tendo prejuízos sociais, emocionais, profissionais, então eu não consigo mais ver outras pessoas. Eu não consigo mais ir numa festa de aniversário. Eu não consigo mais ir na casa de um amigo. E isso está te causando prejuízos. Então, não digo que medicamentoso, mas com certeza você precisa fazer uma terapia, pelo menos, né? Que é um primeiro passo. E, se for o caso, aí sim fazer um acompanhamento psiquiátrico. Porque dentro desse processo do luto, principalmente no inicial, ele tem altos e baixos, né? Sim. Às vezes as pessoas, enquanto nós estamos aqui, por exemplo, ele vem, conta uma piada, ou brinca comigo, ou qualquer coisa assim, a pessoa que está de luto às vezes ri e tal. Então, enquanto está ali, está tudo bem. Nossa, ela está tão bem, né? E quando vira as costas, né, que ela chega no momentinho dela, que ela está só, né? Que aí ela volta aquilo tudo. Aí é a recaída do luto, é isso? Mas isso é normal. E é normal, né? É normal, porque É cíclico? Sim, ele é. É isso que eu te falei. A pessoa vai e volta. Ela vai e volta. Só que quando está muito próximo do evento, ela volta mais vezes nesse lugar. Conforme ela vai passando o tempo, ela vai voltando cada vez menos. Então, ela anda mais e volta cada vez menos nesse Sabe processo. que eu nunca pensei nisso, Cláudio, dessa forma, como se fosse uma senoidal de altos e baixos. Sim. Só que chega num ponto, você pode entrar em fibrilação. Sim, mas aí se você não consegue sair deste lugar que você tá, que você ficou parado ali, aí você precisa de ajuda, né? Aonde que acaba a função do psicólogo e começa a função do psiquiatra? Quando, apesar da tentativa do indivíduo querer fazer terapia, porque a terapia também não é um processo que adianta você falar, não, vai lá na terapia, mãe, vai lá na terapia, meu filho. Não, a pessoa tem que estar disposta a fazer terapia, porque a terapia, ela não é um processo fácil, né? E nem rápido. Não, não é. E ela não é um processo fácil. Então, primeiro que o psicólogo não tem a resposta da solução dos seus problemas. Não tem. Ele vai te ajudar. Mas quem vai no psicólogo precisa de resposta. Mas a gente não tem uma resposta. Eu falo muito disso, né? As pessoas chegam no consultório, eu não tenho a resposta da sua felicidade. Ou seja, eu vou te não... ajudar a achar esse caminho. Não vai fazer Mas eu não vou te dar né? uma coisa pronta. Eu não vou te falar, ó, você sai daqui e faz isso que vai ser super bom resolver todos os seus problemas. Se alguém te falar isso, pode desconfiar. Porque É a fórmula mágica que não existe. Não existe. Então, assim, o psicólogo ajuda você nesse trajeto a encontrar os melhores caminhos para seguir. Mas aí você já está num processo terapêutico, mesmo assim você vem numa questão de insônia, você não consegue dormir, aí você está irritado, você só chora, não consegue fazer nenhuma das suas atividades, apesar de todo esse processo terapêutico, aí talvez seja a hora de você procurar um psiquiatra e talvez entrar com medicamentos, que pode ser algo também temporário. Não quer dizer que a pessoa que foi no psiquiatra e está tomando medicação, que ela vai... Muitas pessoas têm
A gente costuma ter muito preconceito com Mas depois medicação, que começa a tomar prazolam, é difícil voltar, né? Mas muitas pessoas têm preconceito até com medicamento psiquiátrico, eu acho que vai causar dependência e não vai conseguir se libertar mais desse uso, né? Mas não, é possível ir num médico bacana que consiga te fazer o manejo correto terapêutico. Hoje, eu estava ouvindo o podcast, aliás, eu quero mandar um abraço pro pessoal do podcast Nove Luas, né? A Mara, né, o pessoal, todo o pessoal aí do Nove Luas, ele estava falando de um assunto muito interessante, que é falta e saudade, que são duas coisas distintas, né? Que eu pensei em pensar, né? Até eu quero que vocês também expliquem isso mais, se tem mais propriedades para explicar. Porque muitas vezes houve um comentário assim, eu não tenho saudade da minha mãe, ou do meu irmão, né, que eu estava fazendo mais, estava pensando naquele negócio, ouvindo o podcast, pensando naquilo ali. E foi muito bom eu ter escutado aquilo ali, porque eu trouxe esse assunto para cá. A falta e a saudade de alguém, né? Então você perdeu lá a sua mãe, sei lá, há 10 anos, 15 anos, aí falou, mas eu sinto tanta falta da minha mãe, mas não é uma falta. Que falta do quê? O que é que falta, né? Não é a falta, é a saudade. É a falta também. É a falta desse olhar que eu te falei, que o outro não te entrega mais. Você nunca mais, você perde um filho, você nunca mais, alguém vai te olhar com o olhar que o seu filho te olhava. Mas isso não é a saudade? Não, isso é a falta daquele olhar, que te dá uma nostalgia, te dá uma sensação de saudade. Mas é a falta, e aí também acho que pode ser falta em outros sentidos. Quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação de dependência muito grande de outro indivíduo, né? Seja do marido, da esposa, do filho, enfim. E aí a vida dele é dedicada àquela pessoa. Quantas mulheres a gente conhece que é dedicada absolutamente ao marido, não faz mais nada além disso. E aí quando aquele marido morre, é como se o sentido da vida dela tivesse acabado. Porque ela era uma pessoa muito dependente dele, Sim. né? Então, assim, na verdade, mesmo que o marido aparentemente fosse dependente dela, é uma relação de simbiose ali. Então, um faz da sua vida a vida do outro. Então, quando você tem essa quebra dessa relação, né, eu estou sentindo a falta do olhar do outro, eu estou sentindo a minha falta do meu papel na vida do outro. Mas isso vai ser o resto, porque o que eu relacionei isso aí, na verdade? No início, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, quando eu perdi a minha mãe, que já tem, isso foi em 94, né, você tem mais de 20 anos. Teve um dia que eu estou atravessando a rua e eu tinha feito um negócio, eu, por exemplo, depois de casado, eu já tinha meu filho e tal, eu ia para São Paulo, por exemplo, eu ligava para minha mãe para avisar ela, mãe, eu estou indo viajar, tá? E quando mãe, eu cheguei. E quando eu fazia o negócio, mãe, eu estou fazendo o negócio. E ela sempre participava muito. E um dia eu estava, assim, depois de um mês, 2 meses, eu estava atravessando a rua e eu tinha realizado o negócio. E eu falei, vou ligar para minha mãe. Quando eu lembrei que a minha mãe tinha morrido. E foi um momento muito, muito difícil para mim, porque nesse momento eu senti falta. Hoje eu não sinto falta dessas coisas, eu sinto saudade da minha mãe. Ponto. Ela não me faz falta nenhuma, mas eu tenho uma saudade muito grande dela. Por que ela não te faz falta nenhuma? Porque você foi ressignificando os processos. Isso. Muito provavelmente você tem outra pessoa que você liga para falar, para falar o que deu certo. Então, assim, isso que é importante, né? A gente caminhar para reestruturação. Tá. Ô, Cláudio, e dá um significado aí pra gente das várias culturas que são diferentes com relação a essa dor Sim. da partida. Por exemplo, a cultura oriental, por exemplo, em relação à nossa cultura. Como é que você avalia isso? Você acha que essa formação cultural é significativamente importante nessa hora? É muito. É muito. Acho que cultural, de crença mesmo, espiritualidade. Eu vou falar também, sobre espiritualidade também e religião. Falando da cultura, né? Então, a gente tem o México, que tem uma cultura muito... Eles festejam, né? Sim, eles têm os Dias dos Mortos, nós temos aqui o finados, o Dia dos Mortos deles, é um dia de grande festa. Carnaval. É um dia de grandes celebrações, né? Tem um filme muito bonitinho que chama A Vida é uma Festa, né? Viva, a Vida é uma Festa.
que fala isso, traz uma história, um pouco dessa história lá do México, né? E como eles celebram os mortos, né? Então, que os mortos são tidos como peça fundamental na construção da pessoa que nós somos hoje. Então, é como se fosse um rito de agradecimento mesmo e de estar sempre lembrando o que eles passaram e caminharam até que a gente estivesse aqui. Na cultura oriental, né, eles também costumam ter altares, né, para os seus mortos, costumam, vamos fazer uma festa, e aí nessa festa colocam comida perto da foto, né, e isso é muito relevante, né. No Brasil, né, a gente teve várias fases já, a gente tinha uma fase onde as pessoas morriam muito próximo das pessoas da sua família. Então, o fulano tá doente, não se tinha medicamento como a gente tem hoje, né? Então o fulano tá no fim da vida. Vinha todo mundo se despedir, passavam-se dias ao redor dos mortos, né? Das pessoas que iam morrer. E aí, depois, como era o velório? Na própria casa. Então vinham pessoas de todos os lugares naquele velório, faziam almoço e todo mundo comia e ficava ali celebrando, né? A vida daquele morto naquele momento. Até que a gente chegou na fase dos hospitais, né? Então, quando a gente começou a ter hospital e essa cultura hospitalocêntrica, né, que é onde a gente leva a pessoa para se tratar, o indivíduo passou a ficar sozinho. Então, como se a gente pudesse pôr ali e afastar as doenças e tudo mais, né? E nesse momento, eu acho que a gente começou a temer mais a morte. A morte era algo muito falado na Será cultura. que esse temor da morte não está muito ligado à significância espiritual de saber que existe ou não uma vida após a morte? Eu acho que, não sei se o temor da morte para todo mundo nesse sentido, mas que eu não tenho nem dúvida que as pessoas que Nós acreditam... estamos falando com você como técnica, eu estou te Sim. perguntando uma coisa totalmente fora do seu Eu eixo. acho que as pessoas que... eu também estudo espiritualidade, né? E eu acho que as pessoas que têm uma visão de que a vida continua após a morte e com a possibilidade de ter um reencontro, elas são muito mais confortáveis. Gera uma esperança, né? Sim. Então, assim, várias vezes eu já vi pessoas que não são espíritas, que são... Né, o espiritismo, a gente sabe que os espíritas acreditam na vida após a morte. Então, pessoas que são evangélicas ou que são católicas mesmo, quando se vê diante da morte de um ente querido, sempre fala, eu acredito num reencontro, né? A diferença é isso, que o católico pensa em céu e inferno. O espírito pensa em umbral e nosso lar. Mas basicamente é quase a mesma coisa. O importante é que exista ou não uma esperança que há um reencontro. Sim. Por via das dúvidas, é bom a gente andar direito aqui. Ô, Marquinhos. Céu ou inferno, vamos no caminho direitinho aqui, né, Cláudia? A filosofia histórica, né, acredita que devolve à natureza, né, que é um caminho natural. A gente veio da terra. Volta para a terra. E devolve, quando finaliza aqui, devolve para a natureza como um ser como qualquer outro. O Louquinho está coberto de razão, e eu já falei uma frase aqui, eu acho que foi, se não me engano, com a Tereza Cristina, que eu vou repetir, se me permite, Marco? Claro. É que a gente é só um pontinho entre o infinitamente antes e o infinitamente depois. A gente tem que compreender isso, que nós somos aqui de passagem. Muito pequenininho, né? Infinitamente pequeno. Então a gente tem que entender. Quando a gente consegue compreender, se me permite, você como estudiosa do assunto, especialista no assunto, eu acho que fica mais ameno a dor, saber que a gente não vai viver para sempre, nem nossos parentes, né? Quer dizer, você quer um exemplo? Daqui 100 anos, nenhum de nós aqui vai estar aqui. Sim, e muito provavelmente nem seremos Não? lembrados, né? Não, Marquinhos. E nem eu quero viver com 140, 150 anos. Depende, viu? Depende, porque hoje você vê que a média de idade subiu hoje. Mas não chegou aos 150, né, mas, Marquinhos? mas antes era com o cara com 30 e poucos, com 30 Não, anos, já aí- tava com o pé na cova. Foi até bom você falar sobre ele. Eu tô Lembrei animado de pra outra caramba. coisa agora. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que antigamente não existia penicilina. Você vê aqueles grandes artistas como Mozart, Beethoven, aquelas pessoas lá da antiguidade, elas morriam cedo. Os reis morriam cedo. Eles tinham até aquela cultura de que não podia tomar banho, senão limpava os poros, entrava doença por ali. Já pensou?
nós estamos devagando aqui, nossa, estamos indo longe agora. Começar a sair um pouquinho da história, mas... Ô, doutor, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala voltando a falar do luto, existe luto por coisas materiais, né? Hoje é o dia do abraço. Eu quero mandar aqui um abraço ao Cripa, que vou dar até o crédito a ele. O Marcos Cripa, ele é coordenador de jornalismo da PUC em São Paulo, né? E ele coordenou, junto com os estudantes lá, um trabalho sobre Brumadinho, né? Sobre as perdas de Brumadinho, né? Muito luto por perda de entes queridos, e o luto que eles fizeram também nesse trabalho, né? Falando do luto por coisas, como, por exemplo, o luto de um cara não foi ele ter perdido a casa dele. Quem não perdeu, mas ele perdeu a casa. O luto dele foi ter perdido um violão, que ele tinha, acho, ganhado, acho que do pai. E ele ficou doente, não foi porque ele perdeu a casa, foi por causa do violão. Então ele ganhou 4 violões. Só que o luto dele não acabou. Porque ele queria aquele violão que veio do pai. Né? E teve também o luto de uma pessoa, acho que uma moça, uma senhora, por causa de fotografias. Não foi o problema de perder a casa, porque ela perdeu um álbum de fotografia de família, da família toda. Perdeu a história, né? Era a história da família dela. Sim. E ela não conseguiu até quando fizeram esse trabalho, né, esse documentário, ela não conseguiu, vamos dizer, sarar. Né? Não conseguiu nem mesmo melhorar do luto dela por causa das fotografias. Né? Então existe o luto por coisas. É que não é luto por coisas, é luto pela história. As duas coisas têm em comum a história de vida dos dois. Então, assim, ninguém fica em luto porque perdi um carro, comprei um carro novo e aí vou viver um processo de luto eterno porque roubaram meu carro. Não, eu posso sofrer, posso ter uma questão, mas se eu me roubar o meu Fusquinha, que tinha sido do meu avô, que tinha levado o meu pai, tirou meu pai da maternidade, aí eu vou viver um luto. Então, ele contou o seguinte, dentro desse documentário, ele me contou o seguinte, que o sujeito ganhou do pai uma machadinha. Acho que o cara veio da Bahia com essa machadinha e veio trabalhar em Brumadinho. E aconteceu essa tragédia. Ele perdeu a machadinha que ele tinha ganhado do pai. Então o grande problema, o choro dele, o luto dele, é por causa da machadinha. Que por causa da história dele. A história dele não é mais palpável. Você quer ver uma coisa bacana? Quando a gente revisita o lugar que teve os nossos antepassados. Então, assim, sei lá, recentemente eu estive em Portugal com meu marido e a família dele vem de Portugal, mas assim, família muito distante, coisa de, sei lá, 300 anos que essa família veio para cá, né? Uhum. Que saiu de lá e veio para cá. E eu vi o quanto ele ficou emocionado de ir naquele lugar e de saber que aquilo era parte da história dele. Então, o que é parte da nossa história, ele ocupa um lugar importante na constituição das pessoas. Mesmo ele não tendo vivido lá, né? Mesmo ele não tendo vivido lá, e nunca ter ido lá. Mas a história é parte importante da constituição do indivíduo. Né? Então, é uma sensação de desamparo. Então, se aquele objeto me acompanha ao longo da vida e ele faz parte da minha história, quando ele se perde, eu tenho uma sensação de desamparo enorme. E assim, isso a gente pode remeter para várias outras coisas. Como, por exemplo, no GAP que eu convivo com mulheres em tratamento oncológico, você faz uma mastectomia, tirou a mama. A mulher vai passar por um processo de luto. Por quê? Porque a autoimagem dela é outra. Aquela imagem que ela tinha antes, perdeu. Autoestima, né? Mesmo que ela faça Mesmo que ela faça uma reconstituição, que ela... É outra. Nunca mais vai ser aquela. Então, assim, e é algo que reflete no espelho. É algo da imagem dela, né? Porque existe muito caso, num caso desse, e às vezes tira tudo, né? E às vezes faz uma prótese. Mas assim, e isso também, estou falando da mão, mas pode ser uma pessoa que sofreu uma amputação de perna, por exemplo, né? O braço, enfim. Qualquer outro tipo de mudança corporal, né? Na imagem que ela tem dela mesma. Ô, Cláudio, me explica uma coisa, psicologicamente falando. Primeiro eu vou ter que fazer uma reconstituição aqui para me chegar na minha pergunta, para ela fazer sentido.
De repente, acontece de você perder uma pessoa inesperadamente. Assim como quando acontece um acidente, você perde aquela memória recente. Nesses casos, é uma proteção do organismo que age para tirar aquela sensação da perda instantânea? Sim. É. Mas ela fica guardadinha numa gavetinha, depois ela sai? Ela fica guardadinha, ela pode sair ou não, mas ela fica lá guardadinha. Então, a nossa mente nos protege daquilo que nos, de alguma forma, nos traz sofrimento ou que não é conveniente socialmente, né? Essas coisas ficam lá no nosso inconsciente. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada e sente atração por outra pessoa, que não o parceiro. Ela guarda aquilo, e ela não quer atrair o parceiro, então ela guarda aquilo lá dentro do subconsciente, do inconsciente dela, né? Aquilo fica lá no inconsciente dela, por quê? Porque aquilo não é moralmente, socialmente aceito. Fica guardado lá, porque aquilo pode expor a pessoa a uma vergonha, qualquer outra situação constrangedora. A situação do medo, situações difíceis, é a mesma coisa, num sentido de proteção. Essas informações vão todas para o inconsciente e ficam lá. Então, no processo terapêutico, muitas das vezes, a gente faz essa história voltar à tona, para que a pessoa consiga se libertar desses traumas. A gente fala muito disso de abuso sexual em crianças, por exemplo, que são coisas que são esquecidas. E aí ela entra no processo terapêutico e isso é retomado para que ela se cure de algo que ela apresenta hoje, mas que está guardadinho lá. Mas o Marquinhos falou no começo da entrevista uma coisa assim, eu acho que de fundamental importância, que foi o seguinte: quando a pessoa entra em luto, quando ela perde um ente querido, ela tem que extravasar, deixar derramar, ela tem que se despedir. Sim. Ela não pode retrancar e guardar aquele sentimento, não é isso? Antigamente, né, as pessoas... a pessoa perdeu o marido, estava chorando muito. O que fazia? Dava calmante para a pessoa, né? Aí que eu te perguntei a respeito da medicamentosa, até onde que vai o ponto de corte? Ponto de corte. A gente dava calmante para as pessoas e a pessoa ficava lá, sedada, não via nada, né? Não via nada. E aí, depois ela tinha uma angústia enorme, porque ela nem tem a lembrança daquele ente que ela perdeu. Então, assim, do momento que ela teria que ter vivido. Geral, mesmo em grandes crises, que eu já vivenciei atendimentos de grandes crises, né? A gente sempre procura falar com o paciente, olha, esse momento é um momento importante para você vivenciar. Você quer tomar, quando a gente vê que é algo que está sério, né? Você gostaria de tomar um calmante, porque aí você não vai ver nada do que está acontecendo aqui, mas não é o ideal. O ideal é que você viva este momento, ele faz parte da sua vida. E aí, em acordo com o paciente, mesmo a pessoa mais desorientada pela situação, ela consegue compreender isso. Então, assim, hoje em dia, raríssimas vezes a gente dá medicamento. Posso fazer uma pergunta de leigo? Pode. O psicólogo pode receitar? Não, é o médico só, mas, por exemplo, eu estou falando dentro do contexto do hospital, né? Que isso acontece, várias vezes a gente vai junto com o médico, é o médico também que comunica o óbito, não é o psicólogo, mas a gente está sempre junto de apoio. Então, se a gente percebe que emocionalmente aquele sujeito não dá conta daquela informação, daquele momento, aí a gente discute com o médico, né, junto com o paciente, e aí o médico prescreve. Mas a opinião do psicólogo é sempre muito levada em conta, pelo menos no hospital que eu trabalho, a gente costuma ter uma boa relação com a equipe multiprofissional, né? E aí a gente consegue juntos chegar numa decisão. Então, veja bem, a Cláudia ela é coordenadora da psicologia assistencial da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. Então, eu estou dizendo isso aqui porque eu vivenciei o momento de trabalho dela lá e eu achei uma coisa assim, eu comentei com você antes da gente entrar no ar. O trabalho dela é uma coisa magnífica. É um trabalho de uma grandiosidade que eu acredito que você, dentro do seu conhecimento e em tudo, tanto na medicina, dentro da psicologia, você sabe da importância do teu trabalho para com as pessoas. Porque eu pude notar isso daí, da forma com que você vai levando esse paciente, essa pessoa que perdeu esse ente querido. Então, o teu trabalho ele é primordial, ele não pode faltar o trabalho de psicologia. Então, o teu trabalho é uma coisa excepcional.
na verdade. Obrigada. Lá no hospital a gente vê pessoas vivenciando o luto de diversas formas, né? E diariamente, né, Cláudia? Sim, e assim, a gente está falando, por exemplo, quando a gente vê perda de gestação, né? Quantas mulheres às vezes internam por um óbito fetal, né? Então, um momento que, às vezes, mesmo no momento do parto, às vezes a criança morre e a mãe vivencia aquilo, né? Vivencia esse momento de um momento tão esperado, né? De tanta alegria, e aí se vê diante do luto, né? Então, isso também é difícil de ser lidado, né? A gente tem muitas outras questões, tem as questões também das crianças que vivenciam o luto, né? A gente viveu uma fase aí de afastamento, onde criança não vai em velório, vamos falar que a criança, o indivíduo foi viajar, não fala para a criança que a pessoa morreu, né? E é muito importante que a gente comunique às crianças do falecimento das pessoas, porque a criança tem uma imaginação muito fértil. Então, assim, de repente ela tem uma avó que ela convive, né? Uma criança de 5 anos, vamos dizer assim. Aí a avó faleceu, né? E ninguém fala nada para aquela criança, como se aquela avó foi arrancada simplesmente do convívio dela, né? Como se a avó tivesse deixado Sim. ela. E aí é exatamente isso. A criança, né, com toda a sua imaginação, ela vai fantasiar, ela pode fantasiar que Tipo, aquela a avó avó virou- abandonou ela. A avó virou uma estrelinha, né? Sim, mas a gente, claro, tem uma forma Eu lúdica entendo de que a falar Cláudia- para a criança. Tanto que a Cláudia quer dizer assim, para a criança não perceber que foi a vontade da avó. Sim, exatamente. E qualquer outra coisa que alguém sumiu com a avó dela, né? Que a criança pode fantasiar, porque a cabeça de criança é muito, né, rica. Então você acha que a criança tem que ser comunicada? Eu oficialmente? acho. Com Talvez de uma certeza. forma mais diferenciada, Sim, mas eu acho que a criança, dentro da possibilidade, ela pode ir ao velório. Eu acho que, por exemplo, enterro não é um lugar para se levar a criança, que é onde as pessoas estão muito abaladas. Mas levar a criança, assim, de repente, para se despedir do avô num velório, eu acho que é importante. Ela vivenciar aquilo, ela entender que aquilo é um processo. Mas é lógico que você não vai levar uma criança que vai ficar lá 10 horas no velório, que vai levar a criança para o cemitério. Não é isso. Mas é para ela entender que aquilo é finito, né? Então, assim, a criança tem um peixinho, o peixinho morreu, a mãe não deixa nem a criança ver que o peixinho morreu, vai lá e compra outro peixinho, põe no lugar para a criança não perceber, né? E é importante a criança aprender lá com o peixinho. Para a criança não ter sofrimento, ela está tendo o direito da criança sofrer. É Sim, isso? e a criança vai sofrer ao longo da vida, queira a mãe ou não, ela vai ter diversas situações de Não por um frustração peixinho, ao longo por da outro vida. motivo, né? Cláudio, mas o que o Marquinhos falou do seu trabalho lá na Santa Casa, eu também quero dizer que realmente é um trabalho diferenciado, porque afinal de contas não é fácil você conviver com isso diariamente. Assim como um cirurgião também, que todo dia faz uma cirurgia na pessoa, para ele é um dia a mais de trabalho, mas para o psicólogo não é um dia a mais. Porque você está falando de entre a vida e a morte. E olha, pode ser fácil para você, mas para a gente ter essa compreensão que é um dia normal de trabalho é muito difícil, né, Cláudia? Mas não é fácil, não. Tem que preparar muito, né? E isso também não me deixa imune às minhas sensações Recaído. quando acontece comigo. Não, mas independente de acontecer. Você é humana, né? Não é claro. Sim, mas se Eu a ia gente não chegar lá. sensibilizar com a morte do outro, Isso. a gente não, né? A gente é humano. Então, assim, tem um limite entre a minha proteção, entre as ferramentas que eu utilizo para minha proteção, a ponto de que eu não me envolva totalmente com aquela Esse situação. envolvimento aí. Mas a gente chora, a gente também chora a gente chora com o pai, a gente chora com o filho. Recentemente eu acompanhei um paciente que eu já acompanhava ele há um bom tempo, né? E ele vinha num processo de fase final de vida, e assim, muito lúcido, orientado, ele sabia que a vida dele estava chegando ao fim. E aí ele ficou hospitalizado uns 20 dias, né, antes de partir. E até que chegou um dia que ele pediu para me chamar e falou para mim: olha, agora chegou o meu limite. Chama a minha família, eu quero me despedir de todo mundo e eu quero ser sedado, porque chegou o meu fim. Eu entendi que eu não tenho mais força para estar aqui. E ele estava tendo muitas dores, enfim. E foi algo assim tão rico vivenciar aquele momento.
embora de uma imensa dor, né, daquela família, mas foi algo de tanto amor, de ver aquele processo da vida daquele indivíduo que viveu e entendeu o seu propósito e criou seus filhos, né? E que chegou a hora dele se despedir. E nem, obviamente, nem todo mundo lida bem com este momento. Isso mas, te toca também, né? sim, com certeza, mas foi algo que moveu não só a mim, mas toda a equipe assistencial do paciente, né? Todo mundo ficou comovido com aquilo, né? E eu chorei de mão dada com a filha dele naquele momento. Tem o teu lado profissional, mas tem o teu coração também. Eu imagino, porque essa narrativa sua está nos emocionando também. É. E não é para menos, né, Cláudia? Agora, como é que você faz para dividir entre o seu trabalho profissional e o ir para casa? Então, o psicólogo também faz terapia. Ah, Faz terapia, é tem que importante. fazer, né, pelo Tem que menos. fazer. Com outro psicólogo. Sim, com outro psicólogo, porque a gente precisa lidar com as nossas questões, né? Então, você mãe, eu sou mãe, né? Então aí eu vejo uma mãe que perde seu filho, né? Então é impossível você não pensar no seu próprio filho, né? Então a gente também tem que fazer terapia e tem que utilizar das ferramentas que a gente estudou para que a gente não seja afetado ao ponto de não mais conseguir levar aquele trabalho adiante. Agora, a gente sempre é afetado pelo encontro com o outro, né? Sempre. Ô, Cláudia, agora tem um outro lado do luto, que é assim, ó. Existe uma coisa que chama luto, existe uma coisa que chama dor de cotovelo. Não é? Então vamos lá. Eu tenho uma namorada e de repente eu gosto muito dessa namorada e de repente ela chegou e me mandou passear, terminou comigo. Bom, daí eu, sei lá, vou chorar, vou descabelar, vou, né, ficar chateado, vou querer comer, aquela coisa. Isso é dor de cotovelo ou é luto? Isso é luto, assim, né? Num primeiro momento. Porque lembra daquela história do olhar? Ela perdeu o olhar do outro sobre ela. Aquela pessoa perdeu o olhar do outro sobre ela, né? E, para além disso, ela perdeu... Sabe quando a gente fala assim, ó, eu tô com saudade do que eu não tive? É mais ou menos isso. Então, ela perdeu a possibilidade de vivenciar os sonhos e os planos que ela tinha com aquela pessoa. Então, lhe foi arrancado isso, né? E o sonhar é algo que move as pessoas. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa está com uma doença grave, né? Ela já sabe que é uma doença grave, incurável, tal. É uma das coisas que a gente mais trabalha é sobre sonhos e projetos. Porque a pessoa que não tem um desejo, ela não tem um sonho, ela não tem motivação para sair da cama, né? Então, assim, é preciso que você tenha sonhos, mesmo que adequados à sua realidade e à sua possibilidade de realizá-los. Então, que o seu sonho seja comer pipoca com a sua neta no sofá, entende? Mas é importante a gente ter sonhos. E quando a gente tem a quebra de um relacionamento, esses sonhos se perdem. Então, o que é preciso? Reajustar o caminho para novos sonhos, para novos projetos. Já vi história assim, de tentar reconquistar, você vai falar assim, agora eu que vou te deixar. Aí é dor de cotovelo. O dor de cotovelo que o Marquinhos está falando. Mas, é lógico, a gente vai esgotar esse assunto do luto, porque é um assunto que raramente eu vi alguém tocar nesse assunto com tanta profundidade que você está nos narrando. Porque eu quero falar também com você sobre a GAAPO também. Função, como é que ela foi criada, etc. Depois que a gente esgotar todo esse assunto. Mas você concorda comigo, Cláudio, que é difícil tratar desse assunto? Sim. É um assunto que as pessoas, às vezes, evitam até de falar. Sim, num sentido, não vamos falar de morte, porque senão atrai, né? Falou de morte, já sai batendo na madeira. Que fulano tá aí, ela tá passando por um momento de pós-luto. Mas o que vem, né? O luto vem a história da morte, né? Então, tudo que é ligado à morte, né? A gente tem uma tendência a se afastar, né? Então, assim, não vou conversar com aquela minha vizinha ali que o marido morreu, não, porque senão você vai ficar falando da morte, você vai ficar falando do luto, você vai ficar falando das lamentações, né? Você nem sabe o que a vizinha quer falar, às vezes a vizinha quer falar de outras coisas, vai lá trocar uma receita com a vizinha, né? Falar de outras coisas, falar da vida, né, que segue. Mas se de repente ela quiser falar daquilo, escuta também. Se você tem uma pessoa que está disponível para o outro... Na verdade, você tem que deixar o partir do lado da pessoa. Sim, e não você tem que estar disponível
pro encontro com o outro. E ele vai te falar o que é melhor, né? Mas, de modo geral, Deus, as pessoas não gostam mesmo de conversar sobre luto, sobre morte. E olha que nós É um estamos conversando há quase 1 hora sobre luto. É um assunto muito tabu, assim. Eu estudo já isso há muitos anos, né? E na minha casa, às vezes, meu marido é um profissional de saúde, meu filho está se formando um profissional de saúde, então trabalho há muitos anos nesse meio, né? E às vezes, quando eu ainda vou falar algo relacionado à morte, né? Eu ainda escuto do meu filho falando, não fala disso não, mãe. Por que você está falando disso? Credo, sabe? Tipo assim, as pessoas não conseguem falar da sua morte, porque é exatamente isso. É como se fosse algo que atraísse, é como se fosse algo que você buscasse. Eu não busco a minha morte, não. Quero que ela demore bastante, estou bem feliz do jeito que eu estou aqui, mas eu também não tenho medo dela, não temo a morte. Eu acho que quando chegar, chegou. Acabou. Você sabe da coisa, Cláudia? Se me permite também dar meu depoimento pessoal, eu não penso, não. Por que eu vou pensar nisso? Não sou eu dono do meu destino? Exatamente. E principalmente, como dizia o padre Graciano, numa dos sermões que ele deu lá na igreja, lá, e eu lembro muito bem dele falar lá no Sagrado Coração, e falar assim, minha morte não é problema meu, é problema de Deus. Né? E foi assim, exatamente esse exemplo que eu sigo. Na verdade, a gente não tem que pensar nisso. Nós estamos falando com uma técnica no assunto. Mas geralmente a gente não trata desse assunto comumente, conversando com os amigos. Sim. E para eu chegar aqui, você trata. É porque você gosta de filosofia. Com exceção né? do Luquinha. É isso que eu ia falar. Estoica. Quando a filosofia mesmo, porque assim, a partir do momento que você se torna consciente de que você vai um dia embora, você vive a vida de um outro modo. Por que eu cheguei aqui, na verdade? Não foi um assunto que sempre me interessou. Eu vivi o câncer, né? Então eu vi a morte bem de pertinho. Eu vi várias pessoas morrendo depois disso. Inclusive da doença que eu tive. E aí isso me fez entender que não é porque eu tô com um câncer que eu vou morrer e nem que eu não tô com câncer que eu não vou morrer, entende? Então, assim, a pandemia mostrou muito isso pra gente, né? Então, você tinha várias pessoas doentes que continuam aí saudáveis até hoje e várias pessoas que estavam super rígidas e morrendo da noite pro dia, né? Então, a gente não domina o nosso destino, né? A gente não tem controle. Aliás, a gente não tem controle de absolutamente nada. Mas a gente tem uma falsa sensação de controle. Você disse que passou por um câncer, né? Foi aí que entrou a HAPO no teu caminho? O Ildeu queria falar da HAPO. Eu queria falar sobre a HAPO. O Marquinhos já iniciou o assunto. Não, mas eu quero que você fale. Bom, eu queria saber primeiro o que é a HAPO, como é que ela surgiu. A HAPO é Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico. E ela surgiu porque eu tive câncer, né? Em 2011, eu tive um tipo de câncer que é bem agressivo, costuma dar metástase e acomete mulheres jovens. É o mesmo tipo de câncer que a família da Angelina Jolie teve. Então, por isso ela tirou as mamas, né? Tirou o ovário, o útero. Ele é um câncer que a gente chama de triplo negativo, então não se tem a possibilidade de tomar outras medicações, como algumas mulheres fazem tratamento de câncer de mama, ficam lá tomando 5, 10 anos uma medicação, né, para controlar os hormônios e o tumor não voltar. Então, o que você tem de ferramentas contra esse tipo de câncer? É cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E assim eu fiz. E aí eu vivenciei muito isso também, que o meu médico Você chegou a fazer quimio e rádio? Sim, eu fiz quimio, rádio, perdi os cabelos, né? Foi um tratamento muito difícil. E aí o meu médico falava, olha, quando fizer 5 anos que você fez o tratamento, você pode ser considerada com alta médica. Então é como se a chance de você ter um novo câncer é a mesma chance de qualquer outra mulher que nunca teve. E aí eu fiquei lá vivendo 5 anos, contando os dias para chegar aos 5 anos. O dia que chegou os 5 anos, né? Ele falou para mim assim, então. Eu falei, tô de alta, né? Ele falou assim, então. Os trabalhos mais recentes falam que agora é 7. Aí naquele dia eu entendi que não fazia o menor sentido isso. Porque eu falei, que garantia eu tenho que vai passar 5 anos e eu não vou ter nada e não vou morrer? Não existe isso, né? Então foram pequenas chaves virando ao longo do processo aí na minha vida, né? Só falando uma coisa que não tem nada a ver, né? Antes eu ficava pensando muito assim, nossa, quando eu morrer eu quero ser cremada. Tinha isso na minha cabeça. Aí outro dia eu fui num velório e eu tava lá olhando para aquele corpo e eu falei, gente, isso aqui já acabou.
Diferença nenhuma, agora que o problema é de quem tá aí para resolver, entendeu? Faz a menor diferença para mim, é só um momento de passagem, assim. E aí, depois que eu tive o câncer, várias pessoas começaram a me chamar para... Ah, você pode conversar com fulano, com ciclano, que tá doente e tal, você já passou pelo câncer, né? E aí eu comecei a acompanhar muitos pacientes, entre eles uma paciente que me marcou muito, que foi uma colega de faculdade, a Elisa, que era esposa do Rogério Fonseca lá. Não sei se vocês conhecem ele, o Gero, né? Claro. E a Elisa foi minha colega de faculdade, a gente fez veterinária juntas. E a Elisa, quando ficou doente, me chamou e eu acompanhei muito ela, né? O meu marido foi o médico dela e eu acompanhei ela até o último dia de vida dela. E eu acho que foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida, foi falar para a mãe da Elisa que a Elisa não ia ficar boa. Ela conversou comigo e me falou, eu não aguento mais, não aguento mais, eu sei que o fim tá chegando e alguém precisa falar com a minha mãe disso, porque ela não entende, né? E eu fui conversar com a mãe dela e com a Guga, né? Uma querida, adoro muito ela. E aí eu falei, gente, essa mãe nunca mais vai querer olhar na minha cara depois disso, né? E não, muito pelo contrário, a gente é muito próximas, assim. Mas foi muito difícil Você viu a essa importância do seu conversa. trabalho? Mas naquele momento lá, eu não era psicóloga, eu não tinha esse trabalho, eu era só amiga da Elisa. E aí eu fui vivendo isso e eu vivi isso outras vezes. Só para me referenciar, nesse momento você já estava passando pelo processo? Não, eu tive câncer em 2011, a depois Elisa foi final de 2012, começo de 2013 que ela faleceu. Ela faleceu em 2013. Foi. E aí, depois eu acompanhei outros pacientes, inclusive outros pacientes em fim de vida. Aí em 2016, eu conheci uma menina, a Suzy, que tinha 24 anos e estava com câncer de mama igual ao que eu tinha tido. E aí a Suzy tinha um casamento para ir e ela não queria ir, porque ela não estava reconhecendo a sua imagem no espelho, né? Aquela história que eu falei para vocês de não se reconhecer. A Suzy tinha um casamento e ela não queria ir. E aí a irmã dela fez uma maquiagem nela. E ela ficou linda. E aí ela falou para mim, Cláudia, pela primeira vez eu olhei no espelho e eu vi que eu ainda tô aqui. Porque a sensação que a gente tem quando a gente está fazendo quimioterapia é que aquela pessoa que está no espelho não sou eu. É como se eu já tivesse me perdido de mim mesma. E aí eu falei, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim quando eu estava doente. Aí eu falei, vou fazer uma tarde de maquiagem para mulheres no Outubro Rosa. Saiu daí essa história. Foi assim que surgiu o GAP, Foi. Que, na verdade, era União Rosa, era um grupo só. mas tinha mais pessoas com você quando começou. Neste momento, era só eu. Mas aí eu fui buscando amigos, né? Fui buscando amigos. Eu tô querendo fazer um evento lá de Outubro Rosa. O que você me ajuda? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha expertise para fazer nada disso. Nunca tinha feito um evento, né? Mas fui batendo em várias portas e elas foram se abrindo. E você estava nesse momento vivendo o teu câncer. Eu tinha... Isso era 16. Eu tive câncer em 2011. Tá. E aí eu fui buscando ajuda. E aí depois que eu tive esse contato inicial com os pacientes lá na Unacom, né, que é onde é o atendimento do SUS da nossa cidade, referência para várias outras cidades, eu falei, gente, e lá tem uma equipe multidisciplinar incrível que trabalha lá, muito bacana, mas faltava a humanização daquele lugar. Eu falei, gente, eu posso fazer muito mais coisa aqui. Pois é, faz as contas. 11 para 16, 5. Então você está no processo de tratamento ainda. Você não tinha a certeza não tinha tido Mesmo essa porque alta. também o teu médico depois postergou mais 2 anos. Mas eu já encontrei mulheres com 12 anos pós o tratamento que tiveram metástase. Depois de 12 anos. Sim. Então quer dizer que essa garantia é uma pseudo-garantia. Não existe. Não existe. Porque a gente, permite dizer, a gente que vem de ciências exatas, a gente sabe que 2 mais 2 não é 5. E na medicina e nas ciências humanas, as coisas são mais flexíveis, Eles trabalham né? com estatística, né? Mas eu posso ser a 0001, né? Tá. Também tive mesmo problema com amigos meus que a gente jurava que tinha se curado e outros que a gente achava que não tinha cura e sararam. Então, quer dizer, é uma coisa meio que instável. Sim. Eu queria saber qual que é a diferença.
essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Entre a GAAPO e a VOC. Ah, tá bom. É bem diferente o nosso trabalho. A VOC já está aí há muitos anos, né? Acho que 20 anos, 22 25 anos. anos. 25, né? Eu me lembro quando a VOC foi formada, eu trabalhava na Santa Casa. Na época, eu era auxiliar administrativo no hospital. E eu acompanhei esse processo, né? A VOC é uma casa de apoio, principalmente voltada para pacientes de outras cidades que vêm para a nossa cidade. Então, uma das principais atividades dela é receber e acolher essas pessoas nessa instituição. É dar apoio do tratamento fora de casa aqui. Sim, Só sim. com essa patologia. Sim, só com pacientes oncológicos, em tratamento oncológico, né? E é muito voltado, então, para esse suporte para pacientes e familiares que vêm de outras cidades. O GAAPO é totalmente diferente. O GAAPO, o nosso público é quase que 100% de Poços de Caldas. Eu não sabia disso. Você sabia, Marquinhos? Não. Não sei. Porque o que a gente faz lá? A gente tenta, a gente cria, né, diversas medidas de enfrentar, para ajudar, né? São ferramentas que ajudam no enfrentamento do processo do Vocês não câncer. recebem pessoas para ficarem hospedadas? Não, a gente não tem quarto, Só dá não um tem apoio acomodação, psicológico. sim. Mas a gente faz várias coisas. Então, assistência. por exemplo, a gente tem pilates lá para pacientes em tratamento oncológico, em processo de quimioterapia. Porque hoje, os trabalhos mais recentes falam da importância da atividade física mesmo durante o processo de quimioterapia. Quando eu fiz a minha quimioterapia lá em 2011, isso não era claro. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida também. Me permite aproveitar Claro, a fique à oportunidade vontade. que você está aí. Por que alguns tratamentos são indicados quimioterapia e outros radioterapia? Porque quando a gente fala do Ou faz os câncer, dois juntos, como é que é? a gente tem muitas teorias assim, né, de conspiração, que a gente não tem cura do câncer, porque a indústria farmacêutica não libera, não sei o quê. Na verdade, gente, quando a gente se refere ao câncer, a gente está falando de mais de 100 tipos de doença. Então, assim, um câncer só de mama, a gente tem quase 20 tipos de câncer de mama. Se eu estiver falando de um mesmo tipo e subtipo, então, por exemplo, câncer de mama, aí eu tive um subtipo que chama triplo negativo. E a gente tem vários outros subtipos. Se eu estou falando de um câncer de mama triplo negativo, igualzinho o meu, e eu vou comparar com outra mulher que tem o mesmo tipo de câncer, igualzinho, mesmo subtipo, nananã, ainda assim ele pode se comportar de forma diferente nela do que em mim. Então, Depende assim, do organismo. depende do organismo. Mas, de modo geral, os tumores do mesmo tipo, mesma classificação, se comportam da mesma forma. Então, existe um protocolo já estudado que para aquele tipo de câncer é necessário quimioterapia, radioterapia. Ou, não, esse câncer é mais bonzinho, vamos dizer assim. Tem aquele mais agressivo. Sim, vai fazer só a radioterapia. Ou para esse tipo de câncer não existe quimioterapia eficaz. Então, a única ferramenta é a radioterapia. Isso depende muito do tipo de câncer. Tá. Nós falamos sobre isso, mas a gente está conversando, né, Marquinhos? Sobre as funções que a GAAPO oferece para o assistido. E aí a GAAPO tem, então, pilates. Então, a gente tem uma participação quase que diária dos pacientes lá. Então, eles vão lá. Para além do pilates, eles vão para o grupo que a gente tem lá, que é toda quinta-feira, que chama Café com Prosa, que é onde tem uma troca de vivências entre pacientes e familiares de diversas fases do tratamento. Então, tem paciente que acabou de ter o diagnóstico e tem a paciente que já tratou faz 2 anos e continua indo lá falar sobre isso. Toda semana esse grupo é planejado, então ele tem um tema, ele tem um objetivo, ele é feito por uma equipe multidisciplinar e ele é discutido no final para ver se atingiu o objetivo do grupo. E os temas das próximas reuniões saem dali mesmo. Então são grupos, né, de fortalecimento de vínculos, grupos de convivência, né? E a gente tem, por exemplo, dia de quinta-feira, em quintas-feiras alternadas, que hoje está tendo lá à noite, um grupo de sexualidade, onde mulheres, né, vão lá. Esse grupo é voltado especificamente para mulheres, embora todas as nossas atividades também sejam para os homens, porque a gente sabe que muitas mulheres fazem tratamento de câncer de mama jovem e acabam entrando na menopausa precoce. E aí tem todas as reações da menopausa no corpo jovem, né? Então, nesse grupo de sexualidade, a gente leva fisioterapeutas, a gente leva sexólogas, pessoas que possam falar a respeito dessa qualidade de vida que é importante, porque para além
de sobreviver à doença, é importante que o indivíduo tenha qualidade de vida. E Mas essa- e esse- Perdão, Marquinhos, por você. não, não, a pergunta é a seguinte: esses profissionais são todos colaboradores. Então, o Garrapo já viveu muitas fases, né? Então, tinha uma fase, num primeiro momento, era todo mundo voluntário. Aí, é essa a palavra na que eu quero pandemia, os voluntários sumiram, né? Porque eram todos pacientes, ex-pacientes, ninguém queria mais ir, mas os pacientes oncológicos continuavam chegando. E aí, a gente contratou a primeira funcionária, que é a Lena, que está com a gente desde o começo. E aí, eu falei, Lena, não sei como que eu vou pagar seu salário, porque não tinha verba entrando, né? Aí, ela falou, vamos fazer um bazar. Então, a gente criou um bazar, que ela organizava, tal, enfim. E aí a gente tinha a Lena, e depois a gente contratou a Norma, que também é ex-paciente oncológico, que é quem toma conta do bazar. Aí a Bazar gente permanente. é um bazar permanente que a gente tem. Hoje ele está ali na Rua Assis, ali onde era a Piffer, ali num imóvel cedido, né? Então as pessoas cederam o imóvel e a gente está ali. E as pessoas doam roupas, itens de casa, e a gente basicamente sobrevive do bazar, do bingo e da venda de pizza e tudo que a gente faz. E aí chegou um ponto que eu precisava de uma assistente social, porque para eu organizar os meus processos, eu precisava ter uma assistente social. E assim foi feito. Então a gente contratou uma assistente social, mas sempre assim, numa luta para ver se a gente mantinha a instituição. Então, só para lembrar, né, o bazar está em funcionamento Sim, atualmente, está. né? Ela fala onde ficava o Piffer, para te nortear, fica bem em frente à Rua Junqueiras, né? Na Assis Figueiredo, em frente à Rua Junqueiras, né? Daquele entroncamento, a gente chama aquela ilhazinha que tem ali na Rua Junqueiras, fica bem em frente ali, você vai ver o bazar ali, o bazar da Gapo, né? De repente, se quer passar por lá, né? E Colaborar. Aí a gente ficou bastante tempo assim. E agora, esse mês, no começo. Agora já mudamos de mês, né? Já estamos em maio. 2 de maio. No começo de abril, a gente assinou com a prefeitura um termo de fomento. E aí, que é um termo de fomento que é válido por 1 ano, né? E nesse termo de fomento, a gente vai ter um ganho muito grande, porque a gente contratou agora, esse mês, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente contratou 2 psicólogas, porque até então as psicólogas eram voluntárias. A gente contratou 2 psicólogas, a gente contratou assistente social, mais uma. A gente contratou fisioterapeuta e enfermeiro. Porque nós vamos passar a fazer visitas multidisciplinares nas casas dos pacientes, para evitar também o isolamento social. E a gente sabe que quando um paciente adoece de câncer, a família toda adoece, né? Então, é importante cuidar do indivíduo como um todo, porque a gente sabe que a dor não é só física, ela é espiritual, ela é social, ela é emocional, né? É difícil. Pois é, o que eu ia perguntar aquela hora é o seguinte, perguntar não, até complementar do que você estava falando, que o Garrapo, eu já não tinha essa noção de profundidade, já vi inúmeras entrevistas suas, principalmente na TV Pós, falando sobre o Garrapo, sobre as funções do Garrapo. Nunca, assim, eu me preocupei de aprofundar tanto em te perguntar pessoalmente assim. Porque, na verdade, não é só você dar o apoio. Não. É a ressocialização da pessoa que está passando por esse processo. Sim, hoje em dia a gente tem, Que inclusive... é tão importante, né? A gente tem, inclusive, uma oficina de costura criativa. Peraí, onde a gente... deixa eu só corrigir, que quando faz ressocialização, que as pessoas acabam ficando isoladas, é isso? Sim, sim. Tá certo o termo? Tá certo. Muitas pessoas buscam esse isolamento mesmo. A gente tem diversas situações quando a gente fala do câncer. A gente tem situações de perda, fim de relacionamento. Então, assim, você imagina, né, retomando lá a nossa história do luto, né? Então, eu sou uma pessoa ativa, que trabalho, aí eu tenho que passar por um câncer que, porventura, eu tenho que me afastar das minhas atividades profissionais. Né? Nem sempre isso acontece, mas pode ser que aconteça. Eu já vou viver um luto da minha perda, da minha posição profissional, né? Ou então eu sou o marido, provedor daquela casa, e eu estou acostumada a cuidar da minha família, e de repente eu passei a ser cuidado pela minha família. E às vezes a única fonte de renda da família, né? Também. Você também. perde a tua presença na sociedade, do teu Sim, trabalho, com os sim. amigos. Você perdeu a sua função social, não é mais a mesma. Você vai ter que reestruturar ela. Para além disso, muitas das vezes a gente vê relacionamentos que se findam mesmo. Isso é muito comum, mais comum dos homens
deixarem as mulheres do que as mulheres deixarem os homens. Mas muitas das vezes a gente vê situações onde o marido opta por terminar um casamento que provavelmente já não devia estar bem, mas naquele momento. O que é muito difícil para a mulher lidar, né? Para qualquer um lidar, é muito difícil. Ela sofre, tem luto por duas perdas. Sim, nós já estamos falando. Aí você vai somando aí. Aí, vamos supor que ela está fazendo um tratamento de câncer de mama, ela precisou tirar a mama. Já é mais uma perda. Então, quando a gente fala que o indivíduo, ela tem um luto complicado, qual é esse luto, né? Eu, muitas das vezes, atendo pacientes no consultório, eu tenho uma amiga que é psicóloga também, aqui na nossa cidade há muito tempo, né? Ela fala que os pacientes de luto, ela manda tudo para mim, né? Aí ela falou assim, nossa, tem um luto muito complicado. E aí eu fui atender uma pessoa, né, que vivia um luto de um filho, mas conversando com ela eu entendi que ela vivia vários lutos que antecederam. O luto pelo filho foi o mais recente e é o que as outras pessoas enxergam, mas ela tinha vários lutos não validados, né? Que não era exatamente a perda de um ente. Sim, sim. Então, assim, lá no GAPO, a gente ajuda as pessoas a se reestruturarem. Um dos projetos que a gente tem lá é uma oficina de costura criativa, que é ensinar as mulheres, né, a trabalhar com máquina de costura industrial. Esse é um projeto que foi aprovado no Fórum ano passado e a gente dá seguimento nele nesse ano. Porque muitas das vezes as pessoas têm atividades físicas que não conseguem mais desenvolver depois do tratamento. E aí aprendem um novo ofício com a costura, por exemplo. Vocês também produzem fralda geriátrica lá também? Não, a gente não produz fralda geriátrica, mas porque a gente não tem nem espaço físico para isso, mas a gente recebe doação de fralda geriátrica e a gente doa para os pacientes acamados, porque no SUS eles recebem, mas se não me engano é um pacote por semana, eu acho, e isso obviamente não dá, né? Então a gente distribui também, além da cesta básica, né, e outras coisas. Onde é que fica o GAPO? Fica na Piauí 451. A Piauí 451. Uhum. Você estava dizendo aqui, olha, você é membro do Comitê de Luto da Sociedade Brasileira de Psicologia. Qual é a tua função como membro da SBPO? Né? A Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né? Então é uma vertente dentro da psicologia, é uma área de atuação da psicologia, como a gente tem, por exemplo, psicologia do esporte, psicologia que trata pacientes autistas, né? Psicologia que trata, enfim, diversas áreas a psicologia pode seguir, e eu me dediquei à psico-oncologia, né? Então eu atendo, no meu consultório eu atendo mais pacientes oncológicos e suas famílias, pacientes que têm doenças que ameaçam a vida, para além do câncer, então, demências, né? Outras doenças degenerativas, né? E luto, é o que eu mais atendo. Psicologia aplicada ao luto. Então, são os casos que eu mais atendo no consultório. E aí, a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, então, ela é uma organização, né? Que fomenta o estudo, né? Da psico-oncologia, desse estudo em torno do câncer. Uhum. E dentro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, nós temos um comitê de luto, que é formado por 11 profissionais do nosso país, né? E eu faço parte de um desses, assim, com muita alegria, porque lá tem profissionais de muito renome no nosso país e internacionalmente até falando, como a doutora Maria Helena Franco, ela é a coordenadora do Laboratório de Luto da USP, né, em São Paulo, e a nossa função é estimular estudos, desenvolvimento de trabalhos a respeito do luto, né? Então, a gente busca trabalhos, divulga esses trabalhos, a gente fornece materiais para as redes sociais da sociedade, para que as pessoas tenham acesso, né? Eu queria saber quantas horas tem seu dia. Então. Eu achava que eu fazia muita coisa. Você fez uma pergunta agora, hein? Eu achava que eu fazia muita coisa ultimamente, eu ando fazendo bem mais que eu fazia antes. E aí é isso, a gente divulga, então são termos científicos mesmo a respeito do luto. Hoje você coordena a psicologia assistencial da Santa Casa. Sim. Né? E você é pós-graduanda, né? Em psicologia hospitalar pelo Albert Einstein. Qual a relação disso com a Santa Casa? Isso é para você aprimorar o seu atendimento na Santa Casa? Sim, com certeza. Qual é a finalidade disso? Eu sempre tive muito próxima do hospital, porque aí com o GAPO, eu já trabalhei na Santa Casa quando eu tinha 17 anos, então
né? 30 anos que eu tô lá dentro desse hospital, né? E assim, depois com o Gapo eu comecei a frequentar mais, né? E aí é algo que permeia o meu mundo. O hospital é algo que permeia a minha vida, né? Então eu sempre gostei. E aí eu pensava, quando eu me formar, né, em psicologia, eu quero trabalhar no hospital. E aí eu tive uma proposta para ser a coordenadora da psicologia, né? Eu já tinha bastante experiência em gestão, né? Então, com o GAAPO, eu tenho MBA em gestão de pessoas, porque lá da minha outra época de veterinária, eu era supervisora de vendas, então, enfim, já fiz de um tudo nessa vida. Você deve ter sido eu não sei se você foi tão boa supervisora de venda, não, viu? Eu era boa, viu? Era? Eu era. Sou boa de vendas. E aí, eu fui convidada pelo hospital para trabalhar nessa gestão aí da psicologia, né? Nós somos em 4 psicólogas, né, da assistência e mais eu. Então, eu fico normalmente na UTI e coordeno o hospital, enfim, resolvendo pepinos, conflitos e tudo Então, que surge lá. como é que chama? A veterinária e o trabalho como coordenadora de vendas foi uma coisa que passou na tua vida. Mais ou menos, porque eu crio pastor alemão, né, há mais de 20 anos, então eu continuo com os cachorros lá em casa. São quantos? Tem para lá de 20, assim. Você tá brincando. Não tô. E aí... Como é que cuida de Não, bicho? não sou eu, não. Não sou eu que cuido, né? Eu só cuido quando eles estão doentes, mas a gente tem um funcionário que cuida, a gente tem um canil, né? E os Você é da cachorros vão para Sociedade exposição. Pastor Alemão Sim, aqui? sim. Junto com o William lá? Sim, sim. O Ângelo é o presidente da sociedade. Não sabia. A gente tem muitas faces, meu Deus, que você Pra quem não conhece. sabe, o Antônio Ângelo, doutor Antônio Ângelo, é o marido da Cláudia. A gente tem muitas Como é que chama faces. teu filho? Meu filho chama Antônio Ângelo também, Rocha Filho. Rocha Filho. E vai ser médico também. Também vai. Tá seguindo os passos Já do pai aí. praticamente. Né? Tá no último ano. Quer dizer que a veterinária ainda cuida dos pastores alemães. Cuido. Mas esses são de estimação? Eles competem, eles vão à exposição, a gente cria. Tá lá. Pode falar que vida de cachorro é ruim, né? Mas, Cláudia, a gente aprendeu muito com você hoje aqui. Quer dizer, é um mundo que a gente só transita nele quando precisa, quando a gente está passando por momentos desses, né? Ou com algum familiar que está nessa situação. E isso é muito interessante, até para quem está nos assistindo ali, para dar valor à vida, para dar valor a esses momentos, aproveitar cada minuto da vida, porque afinal de contas, aquilo que a gente está falando, a gente não sabe quando e como será. E realmente você começou do teu exemplo para estender a mão para outras pessoas que estão passando por esse mesmo momento. Por isso a importância do GAAPO, por isso a importância desse seu testemunho, antes de tudo, de vida. Eu acho que quando a gente se dá conta que a gente é pequeno, que a gente é finito, né? Pelo menos enquanto existência aqui, física, né? A gente é finito, eu acho que a gente passa a aproveitar e viver todos os momentos da nossa vida, né? E não só os finais de semana. Então, eu falo muito disso para os pacientes, quando às vezes o paciente eu falo assim, o que você está fazendo da sua vida? Eu estou esperando acabar a quimioterapia para eu fazer tal coisa. Eu estou esperando... ou aquelas pessoas que trabalham a semana inteira esperando o fim de semana, Pausa sabe? a vida. Só que o reloginho da vida, ele não para. Você envelhece todos os dias. E aí, cabe a gente a ver o que você vai fazer com isso. Se você vai fingir que você não está vivendo e só está vivendo sábado e domingo. Ou se você vai viver plenamente de segunda a segunda, né? Isso é muito importante. Para que daí a gente possa viver a nossa vida de forma plena e não passar por ela e pensar, nossa, se eu tivesse tido mais fins de semana ou se eu tivesse... vivido mais de férias, eu teria aproveitado melhor. Ou seja, procurar fazer tudo com responsabilidade, né? Mas procurar viver muito bem. Intensamente. Intensamente, exatamente. Ô, Cláudia, muito obrigado por ter vindo aqui. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Algo que você gostaria de falar que não perguntamos? Não, eu acho que eu só quero agradecer mesmo o convite, né? Eu sou fã dos dois aí, acompanho o trabalho já há bastante tempo e sempre tive portas abertas na TV Pós, então só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui e de falar de um assunto que
Normalmente as pessoas não gostam muito de ouvir, né? Eu É, tô acostumada a muito mais dar entrevistas falando do GAP, poucas vezes. Aliás, eu acho que é a primeira vez que alguém me chama para dar entrevista e pergunta mais do meu lado psicóloga do que do lado do GAP, né? Embora eu esteja permeada pelas duas coisas. É que, na verdade, eu tô sendo honesto. Eu fiz esse convite aqui porque eu vi o teu trabalho, eu vi o esforço, eu vi, né, a psicologia que você usa, né? Como você usa a tua ferramenta para tratar com as pessoas, eu pude seguir isso. Eu achei uma coisa excepcional, como diz, uma coisa de outro mundo. Então, É que acho você me isso- conheceu psicóloga, né? eu te No conheci meu psicóloga. trabalho. Agora eu tô conhecendo, Eu queria só criadora te de cachorro falar e tudo mais. uma reciprocidade. Você disse que conhece o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho. Pois eu vou te dizer que eu te admiro o seu trabalho. O Admiro o trabalho seu dela é trabalho. admirável. É por isso, É por invejável. isso o convite. Porque a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem, não é só para nós, é para se doar também. É isso que você tem feito no GAP e através do seu trabalho de psicologia também, que ajuda as pessoas e dá amparo psicológico àqueles que mais necessitam nas horas mais difíceis. Então, Cláudia, eu te parabenizo pelo trabalho, reconheço o seu trabalho, sempre reconheci, mas mais agora que a gente foi mais a fundo nos detalhes, né? E nós estamos divulgando o seu trabalho, não, nós estamos mostrando uma experiência de vida, antes de tudo, né? E mostrar para as pessoas também que a importância de viver o luto, né? Mas o Marquinhos está falando de luto, né? Quem assistir inteiro vai saber exatamente a finalidade da sua vinda aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica, assim como ficou na TV Posse, fica aberto também aqui o Café com Manteiga para quando você achar necessário. De repente você tem assunto do GAP para tratar, conta pra gente aqui, né? A gente sempre tem. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Nós que agradecemos, foi um prazer te receber aqui hoje, Cláudia. Doutora Cláudia Regina Rocha, ou simplesmente Cláudia, doutora psicóloga. Viu? Obrigada. Gente, e o Deu Pereira, né? Gostou? Gostou do Marquinhos. nosso episódio hoje? Gostou Vou te aí, Lucão, falar. do episódio? Foi bacana. Aí, Lucão, gostou do episódio? Foi bacana no sentido assim de aprendizagem, viu, Cláudia? Assim, marca nossos corações, nossa vida, nossa mente, saber que tem pessoas que dedicam a vida em função de outras pessoas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Não é um parabéns de reconhecimento, né? Exatamente. Muito obrigada. Então tá, vamos fechar. Antes eu quero lembrar o seguinte, né? Tá aqui o meu companheiro aqui, o Deu Pereira, com a apresentação do Especial Turismo pela TV Poços, aos sábados às 20 horas, às quartas-feiras, ou melhor, aos domingos, às 15h30 e às quartas-feiras também às 20 horas, né, com as viagens, os lugares, as aventuras de Deu Pereira por esse mundão que ele conta para nós toda vez queria que vai dizer mais por lá, uma né, Deu? Que a gente se encontra aqui. Exatamente. E nós vamos voltar na próxima quinta-feira com um episódio tão bom quanto esse. Queira Deus que sim. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.